Olá! Hoje a gente vai apresentar para vocês sobre tendinopatias do manguito rotador. Bom, começando então pelo nosso caso, a gente tem uma paciente do sexo feminino, de 60 anos, branca, natural e residente de Juiz de Fora, que chega ao pronto atendimento se queixando de uma dor de forte intensidade na região anterolateral do ombro e na face lateral do braço, e que vem acompanhada de uma dificuldade para elevação do membro há 2 meses. Bom, quando a gente pensa então nessa anamnese, o principal sintoma é a dor. Essa dor é localizada na região anterolateral do ombro e na face lateral do braço, e a intensidade dela é variável. O paciente pode referir para a gente uma dificuldade em atividades diárias, quando sente dor, por exemplo, para vestir uma camisa, para escovar os cabelos, para estender roupa no varal. E alguns pacientes também relatam uma dor, mais especificamente à noite, que vem numa região de deltoide lateral e principalmente ocorre quando você deita sobre o ombro afetado. Bom, o diagnóstico, nesse caso, a gente vai suspeitar ele a partir da caracterização da dor no ombro, mas também pelos fatores de risco dessa paciente, que é o sexo feminino e a idade avançada. Bom, começando então pelo exame físico, a gente deve fazer a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Em relação à inspeção estática, a gente deve observar vestígios de uma lesão traumática, como edema e equimose. Ou então a gente deve procurar por deformidades características, como o sinal da dragona, que é presente geralmente em luxação anterior, o sinal da tecla, típico de luxação acromioclavicular, além de a gente também procurar sinais de atrofia muscular. Em relação à inspeção dinâmica, a gente deve avaliar a mobilidade do ombro de um modo global. A gente deve realizar os movimentos de abdução, elevação, adução, flexão, extensão, rotação externa e interna, cada um tem sua determinada angulação. E em todos os momentos, a gente deve comparar o lado afetado com o lado oposto. Bom, em relação à palpação, é ideal que a gente palpe com somente um dedo para que a gente possa identificar estruturas que estão adjacentes. Então, a gente vai palpar os vértices musculares e as inserções tendíneas. A palpação ela também pode ser realizada durante a movimentação, para a gente poder perceber possíveis crepitações. E a articulação acromioclavicular é um sítio frequente de dor e não pode se esquecer de ser palpada. Bom, em relação à força muscular, o paciente ele deve ser posicionado de uma forma adequada, de acordo com o movimento que vai ser pesquisado. Então, ele deve estar ou sentado ou em decúbito lateral, a depender do que a gente for estar avaliando. A gente tem que realizar os movimentos em todos os planos contra a resistência do examinador. Agora, a gente vai mostrar, então, alguns testes especiais. Primeiro aqui, a gente trouxe o teste Shinir, que vocês podem observar aqui no vídeo. No teste Shinir, o membro superior ele é colocado em extensão e rotação neutra e ele é levado pelo examinador de uma forma passiva e rápida no plano da escápula, impedindo então com uma das mãos a rotação da escápula. Nessa situação, o tubérculo maior do húmero projeta-se contra a face anteroinferior do acrômio e reproduz impacto, com a dor característica produzida pela irritação da bolsa serosa e do tendão do supraespinhal. Agora a gente vai falar um pouco sobre o teste Hawkins-Kennedy. A gente pode ver aqui no vídeo também. E no teste Hawkins-Kennedy, o membro superior é colocado em 90 graus de elevação, em uma rotação neutra e com o cotovelo fletido em 90 graus. Ele é rodado internamente de forma intensa pelo examinador. Nessa posição, o tubérculo maior é projetado contra o ligamento coracomial e o tubérculo menor se aproxima da ponta do processo coracoide, podendo também reproduzir o discutido impacto coracoide. Agora falando um pouco sobre o teste de Okun, nele o paciente vai colocar a mão sobre o ombro oposto e procura flexir o braço, elevando ativamente o cotovelo, sem elevar o cíngulo escapular. Nesse movimento, o tubérculo maior se desloca não só sobre o ligamento coracoacromial, mas também sobre a articulação acromioclavicular, que, se for saliente pela possível presença de osteófito, vai agravar uma queixa de dor nesse paciente. Em relação ao teste do supraespinhal, ele é indicado quando a gente tem uma alteração nessa musculatura, que é testado pela elevação ativa do membro superior, no plano da escápula. Então, em uma posição de extensão e rotação neutra contra a resistência oposta produzida pelo examinador, como a gente pode observar aqui no vídeo. A resposta pode ser apenas uma dor, que seria na região anterolateral do ombro, que pode ou não ser acompanhada de uma diminuição de força. Pode ocorrer também uma incapacidade de elevar o membro superior. Isso pode indicar desde uma tendinite até uma ruptura completa do tendão.
Agora, em relação ao teste do infraespinhal, ele é feito com o membro superior ao lado do tórax e o cotovelo do paciente em 90 graus de flexão. A gente pede para o paciente fazer ativamente a rotação externa do braço contra uma resistência que o examinador vai estar fazendo. As respostas são avaliadas como nos testes anteriores. Em relação ao teste de Patt, o membro superior é posicionado em elevação de 90 graus, com o cotovelo em 90 graus de flexão, e o paciente deve forçar a rotação externa contra a resistência oposta produzida pelo examinador. Aqui a gente pode observar o teste da cancela. Nele, o membro superior é posicionado como no teste do infraespinhal de Patt e é feita a rotação externa passiva do braço, que deve ser mantida ativamente pela força do infraespinhal e do redondo menor. A não sustentação da rotação externa faz com que o braço do paciente caia espontaneamente para baixo, o que pode indicar uma lesão grave, sobretudo do músculo infraespinhal. Agora a gente tem aqui o teste do subescapular de Gibber. Nele, o paciente coloca o dorso da mão nas costas na máxima rotação interna e procura ativamente afastá-la das costas. A incapacidade de fazer tal manobra vai indicar uma lesão do subescapular. Aqui a gente tem o lift-off test. Nele, a mão do paciente é posicionada passivamente com a máxima rotação interna, com o dorso afastado das costas, e então é solicitado para ele manter nessa posição. A incapacidade de manter nessa posição vai indicar uma lesão do subescapular. Nesse slide, a gente tem o teste do belly press. Bom, no teste do belly press, o paciente coloca a mão no abdômen, mantendo o braço na frente do tronco em uma rotação interna. Ao forçar a mão contra o abdômen, o cotovelo desloca-se posteriormente se o subescapular estiver lesado, e o paciente somente consegue pressionar o abdômen por meio da extensão do ombro. Por último, a gente tem o teste do impacto subcoracoide de Gibber. São dois testes que reproduzem o impacto entre a cabeça do húmero e o processo coracoide. No primeiro deles, o paciente é posicionado com a abdução de 90 graus e é realizada a rotação interna, que será dolorosa se houver impacto. O segundo é executado com o paciente fazendo flexão anterior e rotação interna do braço, o que causa dor, indicando a positividade do teste.